Hoje nós vamos estudar gravitação, mas antes de começar a estudar gravitação, a gente vai ter que conhecer um pouquinho mais sobre um elemento geométrico chamado elipse. É claro que eu não vou dar uma aula de GA, de geometria analítica para vocês. Vocês têm aula disso com o professor Daniel. Na verdade, o que eu vou fazer é pegar os elementos da geometria que são necessários para eu poder explicar as leis de Kepler aí, tá bom? A ideia é a seguinte: você lembra como é que você traça um círculo, né? Você aprendeu isso na quarta série. É só você fixar um barbante num ponto aqui. Coloquei em vermelho, né? O vermelhinho comprido aqui seria o barbante. Aí aqui nessa ponta eu amarro um lápis, por exemplo. E aí é só girar esse lápis mantendo o barbante esticado. Eu vou obter um círculo quase perfeito, tá bom? Para você obter uma elipse, o procedimento é parecido. Você vai pegar o mesmo barbante, só que você vai fixar em dois pontos separados por uma certa distância. Aí você deixa o barbante meio frouxo, né? Coloca o lápis aqui nessa posição, por exemplo, no barbante, né? Deixa ele correr e você vai circular, mantendo esse barbante esticado como você fez com a circunferência. O que você vai obter é uma circunferência achatada, vamos falar mais ou menos assim, né? Essa circunferência achatada seria a elipse, né? A definição na geometria de um círculo, como é que era? É o lugar geométrico dos pontos que tem sempre a mesma distância até um único ponto, que seria o centro da circunferência. E essa distância, que é constante, era chamada de raio aí. Para elipse, a ideia é parecida. Se você dá uma olhada no seu livro de geometria, vai estar escrito que elipse é uma curva que corresponde ao lugar geométrico, né, dos pontos de um plano, cujas distâncias até dois pontos, serão esses dois aqui, tem a soma constante. Como assim? Se eu chamar essa distância aqui, essa primeira parte em verde, até o ponto fixo da esquerda de D1, e chamar essa outra distância de D2, D1 mais D2 seria constante para essa elipse aí, né? O melhor modo de você entender isso aqui é pensar da seguinte forma: se você pegar esses dois pontos em vermelho e começar a aproximar um do outro, você vai fixando a distâncias cada vez menores, o que vai acontecer? Uma hora, isso aqui vai virar um círculo, né? Quando esses dois pontos coincidirem, né, você traçar essa curva, vamos falar assim, né, utilizando o barbante, você vai acabar obtendo uma circunferência ao invés de uma elipse. Mas a gente não vai se adiantar assim não. Vamos primeiro definir o seguinte: eu aumentei uma elipse, né, para a gente ver como é que nós vamos chamar os pontos importantes. Nessa elipse aqui, esse ponto aqui da esquerda e esse ponto da direita são opostos por esse eixo aqui. Vamos chamar de A e de A'. A distância do foco até, vamos desenhar uma reta que divide essa elipse ao meio, essa reta vertical que divide a elipse ao meio, nós vamos utilizar como referencial para medir as seguintes distâncias. A distância desse foco até aqui, vamos chamar de F, né, seria a metade da distância entre os dois focos. Tá? E a distância do ponto A, por exemplo, até aqui, seria a metade da distância entre o ponto A e o ponto A'. A gente vai chamar de Azinho, tá bom? E a grandeza mais importante da elipse para a gente é a chamada excentricidade. Nós vamos utilizar a letra E, minúscula, né? E a excentricidade é definida como sendo a divisão do F. Vamos insistir, né, que é a metade da distância dos focos pelo Azinho. Seria a metade da distância entre o A e o A'. Aí o professor de matemática de vocês vai falar o nome certinho disso aí tudo, né? Para mim o que interessa é o seguinte: quando eu diminuir o F aqui, o que eu estaria fazendo? Diminuir o F seria trazer esse ponto vermelho mais para próximo dessa divisão que eu fiz. Tá? Em outras palavras, eu estou diminuindo a distância entre esses dois pontos vermelhos. O que vai acontecer? Eu tinha falado para vocês que se você faz isso na prática, né, no limite você acaba obtendo um círculo. Então, quanto menor o F aqui, menor vai ser a excentricidade. Por outro lado, o que aconteceria se eu fizesse o contrário, né? Se eu for aumentando o F para cá, se eu pegar esse ponto vermelho aqui e for trazendo para a esquerda, uma hora ele vai chegar aqui no A, no Azão, né? Mas aí quanto mais eu trouxer esse ponto para a esquerda, mais achatada essa elipse vai ficar. Ela vai ficar menos circular, vamos falar assim, tá? Então, na verdade, se eu pegar o F e aumentar, na mesma equação, né, de excentricidade, o
que vai acontecer com a excentricidade? Ela vai aumentar também. Então, o que a gente pode definir disso tudo aí é o seguinte: quanto menor for a excentricidade, mais circular vai ser a elipse, mais redondinha vai ser essa elipse aí. No limite, né, quando você tiver o menor e possível, que é zero, essa elipse vira um círculo mesmo, tá bom? Por outro lado, quanto maior for a excentricidade, mais achatada, né, vamos escrever assim, acho que o termo certo seria mais ovalada, mais achatada seria a elipse, menos redondinha ela seria, né? No limite, quando o E for 1, como assim o E for 1? Se eu vou trazendo esse ponto vermelho até ele coincidir no azão, quando ele coincidir no azão, o F vai ser igual ao Azinho, né? Essas duas distâncias aqui vão ficar iguais. Se eu olhar na fórmula, F sendo igual a Zinho, o Ezinho vai ser igual a 1. Né? Você vai ter dois números iguais do lado direito aqui. Tá? Então, quando o E for igual a 1, isso aqui vai estar no limite e vai dar uma reta. O que é importante é você lembrar, quanto maior for o valor de excentricidade, mais achatada, mais ovalada vai ser sua elipse. Quanto menor for o valor de excentricidade, mais redondinha vai ser sua elipse, até chegar no valor limite, que é zero, né? Aí ela vira um círculo perfeito, tá bom? Vocês devem estar se perguntando, né, por que será que eu mencionei tudo isso aí? Que na verdade a gravitação vai se basear em três leis de Kepler e mais uma lei geral da gravitação de Newton. Né? Nós vamos ver a princípio as três leis de Kepler. E a primeira lei de Kepler diz o seguinte, que as órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses, são elípticas, né? Com o Sol localizado num dos focos aí. Você tem que lembrar que no espaço não existe exatamente uma orientação, né? Vocês falam, olha, o japonês está de ponta cabeça em relação a gente, mas na verdade, em relação a eles, nós aqui estamos de ponta cabeça, tá? Então não tem bem uma orientação. Eu estou grifando isso por quê? Porque se eu pegar os dois focos de uma elipse, eu posso supor que o Sol está no foco da esquerda. Não faz a menor diferença se ele tivesse no foco da direita. Você só estaria olhando pelo outro lado aí, por exemplo. Tá? Então, para efeito de explicação, se eu colocar o Sol aqui nesse foco da esquerda, o que Kepler instou, né, é que a Terra vai fazer uma órbita que não é circular em torno do Sol. Ela vai fazer uma órbita que é uma elipse. Aqui vamos colocar no sentido anti-horário, por exemplo, que pelo mesmo motivo que eu falei que não tem orientação no espaço, né, se fosse horário, estaria olhando do outro lado, por exemplo. Então vamos ilustrar da seguinte forma. Vou imaginar a Terra girando em torno do Sol, no sentido anti-horário, por exemplo, e o Sol no foco da esquerda. O que vai acabar acontecendo, o que tem de diferente, né, em relação ao que se acreditava na época? Se você lembrar, eu tinha um ponto aqui que era o A, e outro ponto aqui que era o A'. Na época as pessoas acreditavam que a órbita da Terra em torno do Sol só poderia seguir, né, como sendo obra divina, né, obra de Deus, só poderia seguir a trajetória que seria a figura geométrica mais perfeita, que era o círculo, na visão deles na época. Né? Então, na verdade, quando Kepler instou que a Terra faria uma órbita elíptica em torno do Sol, né, o que acaba acontecendo é que, pelo fato dela não ser circular, primeiro, você acaba tendo um ponto, por exemplo, aqui, que é o A, onde a Terra estaria mais próxima do Sol. Esse ponto aí é chamado de periélio. Na verdade, não é difícil entender o significado dessa palavra, né? Se você lembrar que hélios, no latim ou no grego, não lembro muito bem, é Sol. Então, periélio seria perto do Sol. Do mesmo modo, esse ponto aqui, o A', você teria a Terra na posição mais afastada em relação ao Sol. Essa posição se chama afélio. Na mesma lógica da explicação anterior, né? O hélio seria o Sol, afélio seria afastado do Sol. Então, ponto mais próximo do Sol, ponto mais afastado do Sol. Antes da gente prosseguir a aula, né, vale a pena lembrar que, apesar de eu estar falando apenas dos planetas do Sistema Solar, né, essas leis de Kepler elas podem ser generalizadas para qualquer sistema girante, vamos falar assim, né, onde você tem um objeto de massa muito maior do que os outros, né, aqui num dos focos. Tá? Então, por exemplo,
A gente vai depois generalizar isso aqui para satélites que orbitam em torno da Terra, por exemplo, satélites artificiais e até a própria Lua, que seria o satélite natural da Terra.